Mãe de Oruon se reencontra com Fernanda Valença, saudade. Publicado 24 de junho de 2026, 10 horas e 33 após ter o habeas corpus concedido pela Justiça, Márcia Gama dos Santos Nepomuceno, mãe do cantor Oruon, teve um reencontro emocionante com a nora Fernanda Valença. As duas aproveitaram o momento para colocar a conversa em dia e surfar juntas, celebrando o reencontro. Que saudade eu senti de ter esse tempo com você, garota. Te amo muito, escreveu Márcia em suas redes sociais. Ela, que é casada com Marcinho VP, preso desde 1996 sob a acusação de chefiar o tráfico no Morro do Alemão, também compartilhou um vídeo do abraço em Fernanda, que retribuiu: amor da minha vida, ai que saudade. Em um relato pessoal, Márcia explicou o período de ausência das redes sociais. Eu não estava bem e precisava viver um tempo de silêncio, de reflexão e de cuidado comigo mesma. Foi um período em que tive apenas a minha própria companhia. A internet é muito boa e nos conecta, mas ela não substitui a vida real, o abraço, o cuidado e os sentimentos que só Deus e as pessoas que nos amam podem oferecer. Ela completou o desabafo agradecendo pelo apoio recebido. Hoje me sinto melhor e consigo voltar aqui para compartilhar um pouco do que tenho vivido. Quero agradecer a cada pessoa que, mesmo sem saber de todos os detalhes, escolheu orar por mim, pela minha casa e pela minha família. Em meio aos momentos mais difíceis, eu tinha certeza de que existiam pessoas intercedendo por nós. Tenho visto a mão de Deus nos sustentando quando as forças pareciam faltar. Obrigada por não desistirem de nós. A decisão judicial que beneficiou Márcia também determinou a suspensão de atividades econômicas e financeiras ligadas a ela em empresas mencionadas na investigação. Enquanto isso, a Justiça manteve os demais mandados de prisão do processo, incluindo o de Oruon, que permanece foragido. É curioso como a vida pública, especialmente para figuras que estão no centro de tempestades midiáticas, acaba sendo uma espécie de montanha-russa onde o silêncio e a exposição se alternam de forma quase violenta. Esse reencontro entre a Márcia Gama dos Santos Nepomuceno e a Fernanda Valença, que a gente acabou de ver, traz à tona um capítulo de uma história que há quase 3 décadas ocupa as páginas policiais e o imaginário popular do Brasil. Quando a gente fala de Márcia, estamos falando de uma mulher cujo nome está indissociavelmente ligado a uma das trajetórias mais longas e controversas do crime organizado no Rio de Janeiro, sendo a esposa de Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, uma figura que desde meados da década de 90, se tornou quase um mito dentro do complexo do Alemão e um dos nomes mais citados quando se discute a dinâmica das facções criminosas no país. A trajetória de Márcia nunca foi comum. Viver sob a sombra de um homem preso desde 1996, acusado de liderar uma estrutura que mudou completamente o mapa do tráfico carioca, impôs a ela um papel que ela nunca pediu, mas que abraçou com uma resiliência que para muitos observadores beira o incompreensível. Ela se tornou a matriarca de uma família que ao mesmo tempo lida com as grades e com o estrelato, uma dualidade que se materializou de forma muito clara na ascensão meteórica do seu filho, o Oruon. O cantor, aliás, é talvez o exemplo mais emblemático dessa geração que usa a música e a estética do trap para narrar uma realidade que ele viveu na pele, entre o luxo que o sucesso proporciona e a herança familiar que ele nunca escondeu, inclusive tatuando o rosto do pai no peito. Essa conexão com a Fernanda Valença, a namorada do Oruon, mostra como esse núcleo familiar tenta manter algum nível de normalidade, ou pelo menos de afeto, em meio ao caos jurídico e social que o cerca. A Fernanda, que desde o início do relacionamento com o cantor se viu inserida em um ambiente de holofotes e polêmicas, agora se torna um porto seguro para a sogra. Quando a Márcia diz que precisava de um tempo de silêncio e reflexão, a gente consegue ler nas entrelinhas o peso de uma vida inteira de vigilância. Não é fácil ser a esposa, a mãe e a sogra em um contexto onde a justiça coloca o seu nome sob uma lente de aumento, investigando não apenas o comportamento individual, mas a origem dos recursos e a própria estrutura financeira dessa família. A decisão que concedeu o habeas corpus a Márcia, mas que ao mesmo tempo impôs restrições severas às suas atividades econômicas, é o ponto de virada aqui. Isso não é apenas uma questão de liberdade de locomoção. É uma sinalização clara de que o braço longo da investigação financeira está apertando o cerco. Historicamente, o que vemos é que o sistema de justiça brasileiro, ao lidar com casos que envolvem grandes lideranças do crime, começou a focar muito mais na lavagem de dinheiro e na sustentação econômica dessas famílias do que apenas na figura do líder que já está encarcerado. E é aí que a situação do Oruon, que permanece foragido, ganha contornos dramáticos. Ele, que atingiu o topo das paradas de sucesso,
vivendo uma vida de viagens, shows e ostentação, agora se vê forçado a encarar a realidade que a justiça impõe, que é a de que a fama não blinda ninguém contra a lei. Eu olho para tudo isso e sinceramente não consigo deixar de pensar no quanto esse cenário reflete a complexidade do Brasil. A gente está diante de uma família que vive uma vida de privilégios e, ao mesmo tempo, de uma precariedade jurídica absoluta. O contraste entre o post nas redes sociais, o abraço, o surf, a celebração do reencontro e a frieza dos mandados de prisão pendentes cria um abismo que a internet tenta preencher com filtros e legendas de superação, mas que a vida real, a vida dos tribunais, insiste em cobrar. A fala da Márcia sobre a internet não substituir o abraço é muito irônica, porque ela própria usa essas ferramentas para manter a narrativa da sua família viva, para cativar uma legião de fãs que, em grande parte, enxerga neles não apenas artistas, mas ícones de uma resistência que muitos não conseguem entender de onde vem. Na minha visão, o que estamos testemunhando é o fim de uma era de impunidade ou, pelo menos, de uma era em que a distância entre o crime e a vida comum era maior. Hoje, as redes sociais aproximam todo mundo. Você assiste a um show, curte o post da família, comenta, compartilha, e esquece que por trás daquele filtro do Instagram existe uma investigação federal em curso. Esse desabafo da Márcia, pedindo orações e agradecendo por não terem desistido dela, é uma estratégia clássica de humanização. Ela sabe, como poucos, que a opinião pública é volúvel. Se você consegue se mostrar como uma mãe que sofre, que sente falta da nora, que valoriza o cuidado humano acima da rede social, você ganha uma camada de proteção emocional que muitas vezes é mais eficiente do que qualquer defesa técnica em um processo jurídico. Mas, sendo bem honesto, o que mais me intriga é como essa nova geração lida com o peso do nome. O Oruan não é o Marcinho VP, ele é um artista, tem seus próprios méritos na música. Construiu uma carreira com muita dedicação ao trabalho musical, mas o sobrenome e o histórico familiar funcionam como uma âncora constante. Toda vez que ele acerta uma nota ou lança um hit, a sombra do passado familiar se projeta sobre ele, e toda vez que ele se envolve em uma polêmica, essa sombra parece ficar ainda mais densa. O reencontro com a mãe e a nora é um momento de alívio pessoal para elas, mas para quem olha de fora, é um lembrete de que não importa o quanto você tenha de sucesso. O passado no Brasil nunca fica totalmente para trás. Ele te persegue e ele te encontra, e em algum momento ele te obriga a parar, a olhar no espelho e a encarar as consequências das suas escolhas ou, em alguns casos, do legado que você recebeu e decidiu carregar. A gente vive em um país onde a linha entre o entretenimento e a página policial é cada vez mais tênue, e o caso da família de Oruan é o exemplo máximo disso. Eu me pergunto, até que ponto essa exposição toda, essa vontade de compartilhar o reencontro, ajuda ou atrapalha o desenrolar das investigações? Acredito que, para eles, a exposição é uma tentativa de controle da narrativa. Eles querem ser vistos como seres humanos, não apenas como números em um processo ou nomes em um mandado de prisão. E isso é uma tática de sobrevivência. Agora, se isso vai ser suficiente para mudar a percepção da justiça ou para suavizar as penas que ainda estão por vir, aí já é outra história. O que fica claro, para mim, é que esse abraço entre a Márcia e a Fernanda, que elas fizeram questão de compartilhar, é um último suspiro de normalidade antes de um novo capítulo, que promete ser muito mais tenso, de uma história que, infelizmente para todos os envolvidos, ainda está muito longe de ter um ponto final. É um cenário triste, complexo e que, infelizmente, diz muito sobre as feridas que o nosso país ainda não conseguiu curar. Opa, para tudo um segundinho só. Se você tá vendo esse vídeo agora, não é coincidência. Eu não acredito nisso. Eu fiz ele justamente para quem chegou até aqui. Poxa, eu sei que a vida é corrida. Todo mundo tá cheio de coisa para fazer. Então, só que você tá assistindo esse vídeo aqui, para mim já vale muito, sabe? Mas deixa eu te pedir uma força rapidinho, por favor. Se inscreve no canal, cara. É isso que mantém o canal vivo. Simples assim. E se der, deixa um comentário. Não precisa ser muito, não. Pode escrever seu nome, de onde você está assistindo, a cidade, estado, país. Eu gosto de saber essas coisas. Do outro lado da tela tem alguém real aí. E aqui também, te agradecendo de verdade. Obrigado por estar junto comigo, viu?